Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluias. Telefone para contato 981-16-7502. Você pode ligar quando quiser. Amém, amados? Glória a Deus. Também temos o nosso e-mail, que eu coloco sempre, geralmente nas pregações, nas palestras, como você quiser. Amém? Estamos sempre disponíveis. Muito bem. Eu quero falar de quê? Do poder de Deus. Paulo diz que quando foi a Coríntios, ele não foi com sabedoria humana, mas totalmente na manifestação em todas as áreas do Espírito Santo. Significa a dependência completa do Espírito Santo. E no poder de Deus. Ele fala também que a nossa fé tem que estar alicerçada num Deus poderoso. Um Deus que se move de maneira sobrenatural. E para discernir e enxergar isso, você tem que entrar no sobrenatural de Deus. Crer em milagre. Aleluia. Senão tu não vai perceber, tu não vai enxergar. Pior ainda, tu não vai glorificar a Deus, você vai achar que tinha que acontecer. Não é. Nenhuma folha se move se não for pela autoridade e poder de Deus. Amém? Muito bem. Quero pegar a palavra de Jairo. Jesus e Jairo. Quando aquele homem veio e disse: Jairo, a tua menina morreu. Chega. Vamos tratar agora do velório, do enterro, comunicar aos parentes. Não é? Chega, vamos lá. E Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ninguém pode deter Deus. Amém, amados? Entenda isso. Aleluias. Quando de repente Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas. Primeira coisa, aquele que está em Deus, ele não teme, ele não tem medo. Amém, amados? Ele não tem medo de quê, pastor? Do problema, da situação, da luta. Porque já chegou à conclusão que Deus é maior do que tudo. E agindo Deus, quem impedirá? Essa é a tua fé? Creia desta maneira. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluias. Deus é capaz de abrir os céus, e abriu. Deus é capaz de parar o tempo, e parou para Josué. Segundo o propósito de Deus, nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Jairo, não temas. Porque a notícia era, quer dizer, o que se podia fazer acabou. Ela morreu. Mas para Deus é impossível isso. Jesus então olha para Jairo, até porque ele estava indo para isso. E Deus sabe de tudo. E disse: não temas. Não temas isso. Quer dizer, Deus é maior do que tudo. Apenas creia. Veja, apenas parece pouca coisa. Mas é a dimensão que nós temos que alcançar. Crer sem duvidar. Eu digo para você e para mim também. Aleluia! O meu justo viverá pela fé. Só que muitos não entendem isso. Aleluia! Mais uma vez, Paulo, eu fui totalmente rendido ao Espírito Santo e no poder de Deus. Aleluia! Assim eu tive com vocês, lá em Coríntios. Glória a Deus. Então Jairo tem que fazer uma opção. É a opção que nós temos que fazer. Ou andar no natural, ou andar no sobrenatural, que é o poder de Deus. Se andar no natural, não vai acontecer nada e nem vai enxergar nada. Mas se andar no sobrenatural, você vai enxergar coisas que o natural jamais vai enxergar. Mas é necessário crer, apenas creia.
é preciso quebrar a incredulidade, a dúvida. Porque muitas vezes, por causa disso, falamos mal do quem anda no sobrenatural, porque é loucura para o natural ou para o carnal. Aleluia! E agora eu vou entrar então no meu testemunho. Já preparei você legal para isso. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Da dependência do Espírito Santo. Tínhamos um trabalho em Turuçu. 3 anos ficamos lá no ginásio municipal de Turuçu. E uma das coisas que nós fizemos lá é algo também muito poderoso, que muita gente não acreditou. E alguns disseram, mas eu achei que não ia ir, que iria mandar alguém, porque tu vê, né? Isaías Figueiró, homem de Deus. Né? E que eu também trouxe aqui em Pelotas, na vigília que teve da igreja. Ninguém sabe disso, né? Mas foi através de mim que isso aconteceu. Aleluia. Então, pastor Isaías, de uma maneira assim, sem entender, numa conversa rápida, ele disse, eu vou. Então ele foi a Turuçu, o ginásio de Turuçu, e ali houve a campanha. Que é algo que, meu Deus do céu, homem desse que viaja pelo mundo. Aí de repente, né, o Francisco, a Lorena, não é? Faz o convite e ele diz sim, é de Deus. É milagre. Ele foi lá. E muitos não foram porque não acreditaram. Amém, amados? Mas foi uma grande bênção, como sempre. Glória a Deus. Muito bem. Numa das viagens, nós íamos de moto e voltava de moto. De ônibus muito difícil. Tinha minha motinha, não tinha o carro ainda. Nós íamos sempre, né? Na quarta-feira, se não me engano, a Alto do Sul fazer ali reunião. Houve muitas reuniões. Deus manifestou ali de maneira poderosa, mas era isso só. Era proclamar o reino, era orar para os enfermos, né? Pregar o evangelho. Fizemos isso por 3 anos. Quem foi ali ficou compreendendo o mistério de Deus. Aleluia, isso é em primeiro lugar. O resto é com o Espírito Santo, né, amado? Nós temos a nossa parte. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós, não. Então não adianta que ele fazer as 3 coisas de uma vez só. Nossa parte é semear. A parte do Espírito Santo é operar. Se a pessoa se converter a Cristo, batiza ela. Mas tem que esperar o tempo de Deus. Jogar para dentro d'água, tomar banho, não salva ninguém. Aleluia. A teoria, a burocracia, não salva. O que salva é a nossa atitude. A nossa determinação, fidelidade, responsabilidade, não é? Uma conversão real. Eu estou aqui, quero falar de uma coisa, mas Deus está falando mais, eu tenho que estar falando, não adianta, sou instrumento dele. Muito bem. Numa das viagens de moto, nós íamos para Pelotas à tarde, isso era acho quase 6 horas, e nós íamos de moto os dois e eu tinha uma coisa, eu sempre viajava cantando um cântico, e o cântico era: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Estou tossindo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Eu estou dizendo coisas da palavra de Deus. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 1. Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que eu tenho. Eu creio na palavra. Amém? E sempre considerei isso. E se fosse falar sobre isso, não é a única vez, não. Muitas vezes já aconteceu na minha vida. Livramento por anjos. É preciso crer no sobrenatural. E a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa. Ela é sobrenatural. E essa palavra eu estou pregando porque Deus me levantou para pregar agora. Para você que está ouvindo.
Que Deus te abençoe. Amém? Muito bem. Ele acampa-se e livra. Tá certo? Muito bem. Nós então vimos para Pelotas, quase 6 horas. À esquerda vinha de Pelotas, né, aquele comboio. Tudo quase que colado. Caminhão, carro, tudo vinha. Nós já sozinhos lá direito. Para lá não ia ninguém naquele horário. Oh, meu Deus. De repente, nós estamos indo, tranquilo, mas me sai um caminhão e fica frontalmente conosco. Daquele comboio, o caminhão sai. E quando ele sai, e agora? O que eu faço? Aquilo foi tão rápido, tão ligeiro, amém, amado? Aquele começo, eu disse, meu Deus, e agora? E aí, então, aí vinha cantando o cântico do anjo, não é? E etc e tal, e só me restava 2 coisas. Ou saía para fora, um monte de árvores, se fosse frear bruscamente, não daria. Estava quase 100 na faixa, na velocidade. E de repente, amado, veio vindo o caminhão, e foi tudo muito ligeiro. Segunda opção, entrar pelo meio, entre o caminhão e o comboio, que está vindo. Veio o comboio e o caminhão também junto. E Francisco Torena, então, na frente daquele monstro, daquela montanha. E agora, José? E eu senti aqui no meu coração, com certeza, entra pelo meio. E eu então entrei pelo meio. O comboio e o caminhão. Meu Deus. E aí eu fui. Naquele momento, amado, eu olhei lá para o final. Estava longe a coisa. O caminhão era grande. Era um baita de um caminhão. E eu então me firmei no temor do Senhor. Não é? Só tinha o espaço do caminhão e do resto aqui. Era a passagem da moto. E de repente, querido, o meu pé, ele começou a acelerar. Já estava já em 115, 120. E a moto parece que voava. Porque tinha uma coisa. Eu vi o final longe e eu queria chegar lá. Mas naquele momento, foi um momento como câmera lenta. Por isso que demorava tanto a passar. Porque Deus queria que eu desfrutasse do momento. Em câmera lenta. E a moto ia lá em cima da cidade. Aleluia, no meio do caminho. Eu só vi o caminhão passar. E eu sentia o quê? Na minha frente da moto, o anjo do Senhor sentado em cima do guidão. E as 2 mãos pegavam as minhas mãos. E aquilo era uma certeza pura, sem para a direita e sem para a esquerda. E repetidamente eu sentia o vento do rosto das vestes do anjo vindo sobre mim. Só que não me tirava a visão, aquilo vinha, não é? Espiritualmente, não é? E a segurança que eu senti, a certeza que eu senti do Espírito Santo é algo magnífico. Vou dizer, se não te preocupa, fica tranquilo, vai dar certo. Eu não podia errar. Se eu desesperasse e fosse por mim mesmo, misericórdia, acabou. Ia ser aquela loucura. Mas eu fui conservado. E quando terminou o caminhão, demorou. Foi aquela alegria. E prosseguimos a viagem. Aleluia. Eu não fiquei pensando coisa ruim, se eu tivesse acontecido alguma coisa, não. Eu segui calmamente. Calmamente. E foi algo de Deus. E comecei a cantar. O anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo do Senhor
o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Amém? E assim terminou o testemunho. Chegamos a Pelotas, não é tranquilo, felizes e com essa experiência. Minha esposa atrás. Não sei até que ponto ela teve esse discernimento da coisa. Mas foi assim, amado. São coisas que acontecem quando Deus está presente. Aleluia. Quando a nossa vida está na mão de Deus, nada vai acontecer. E nada vai impedir a ação e o mover de Deus na tua vida. Mas é preciso estar bem alicerçado em Deus, na palavra, na tua vida, aleluia, para que possa vencer essas coisas. E na hora certa, Deus se manifestar com você. Foi óbvio. Eu nem gosto de pensar lá atrás, porque se eu pensar, vou, mas aí sim, mas sim, não importa nada. Estou aqui. Isso que importa. Isso significa que Deus, Ele me livrou. Aleluia. Fica para você então, testemunha, não fazer igual não sei. Amém, amados. Mas, veja, em outros momentos não faria isso, quem sabe. Mas naquela hora, eu tive a experiência, porque eu acreditei. Aleluia. Na palavra, no Deus que eu sirvo. Aleluia. Agindo o Deus que Ele pedirá. Deus disse a Jairo, Jairo, não temas, apenas crê. E Jairo optou em crer, optou pelo milagre, optou pela manifestação do poder de Deus. Então, ele vai até a sua casa. Chegando lá, ele estende a mão e disse, menina, levanta-te, venha. Diz a palavra que o espírito da menina voltou ao seu corpo e ela despertou. Amém? Dê de comer a ela. Aleluia. E alegrai-vos, porque Deus visitou vocês. Amém, amados? Aí está então. Acredite, se quiser, mas é coisa para aquele que crê. Até lá.